a gestão inteligente da integração campus-cidade, o diretor do Brick Lab, na Universidade de Columbia, em Nova York, um fórum sobre Brasil, Rússia, Índia e China, professor adjunto da Columbia School of International and Public Affairs, colaborador regular da mídia eletrônica e imprensa no Brasil e no mundo, pesquisador e autor de livros sobre desenvolvimento e assuntos globais, o economista e cientista político, doutor em Sociologia das Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e com pós-doutorado na Universidade de Colômbia, Marcos Troirro. Muito bom dia. Padre Peters, reitor Fábio, reitora Rivana, professor Machado, meu querido amigo, Dora, que eu já vi por aqui também, uma grande alegria estar com todos aqui. Vocês sabem que esse tema da integração campo-cidade vai ser feito para o bem ou para o mal, por meio de uma palavra, a palavra tecnologia, né? Já se disse, né, e muito especificamente no Fórum Econômico de Davos esse ano, né, que é um pouco o principal encontro da elite global, que muitos dos setores da economia, debaixo do guarda-chuva da chamada Quarta Revolução Industrial, eles vão perder a sua diferenciação. Se você trabalha numa empresa de sementes, na realidade, você trabalha numa empresa de tecnologia. Se você trabalha numa companhia de autopeças, na realidade, você trabalha numa empresa de tecnologia. Se você trabalha numa pequena incubadora de fornecimento de crédito, você, na realidade, trabalha numa empresa de tecnologia. E, no limite, muitos têm descrito esse fenômeno da intensividade de tecnologia, seja no campo ou na cidade, por meio de uma imagem que eu tenho certeza que muitos aqui nesse auditório já ouviram, né? Ou seja, essa coincidência entre a administração de atividades econômicas do campo e da cidade vai ficar tão parecida que, seja na gestão de uma grande propriedade rural, seja na gestão de uma fazenda, ou seja na gestão de uma planta industrial, no futuro nós teremos apenas 3 elementos: um homem, um cachorro e as máquinas. Bom, por que o homem vai estar lá? O homem vai estar lá para dar comida para o cachorro. As máquinas estarão lá para produzir, seja no campo. O secretário Meirelles mencionou muito isso aqui. E por que o cachorro vai estar lá? Bom, para evitar que o homem fique encostando nas máquinas, tá certo? O que é uma imagem muito importante desse mundo que vem por aí, e eu talvez ache que essa seria a principal questão que os senhores e as senhoras deveriam responder nos 3 dias deste congresso, que é o seguinte: como lidar agora e para o futuro próximo, né, do fato de que nós estamos testemunhando um dramático, um brutal divórcio entre atividades de geração de valor e atividades de geração de emprego. Há um dramático divórcio entre valor e emprego. Há 20 anos, uma agência central de uma dessas grandes bandeiras bancárias, por exemplo, o Bradesco ou Itaú, empregava 250 pessoas, né? Hoje existem fundos em Israel, nos Estados Unidos, na China, que administram bilhões de dólares e são compostos por 8 ou 10 pessoas. Eu cheguei ontem à noite da Espanha, aliás, mais especificamente de Barcelona, não sei nem mais ainda, se nessa hora ainda é Espanha lá, mas estive conversando com alguns dos fundadores do Cabify, né, aquele aplicativo que é concorrente do Uber, e ele estava me argumentando, né, que a empresa dele, que também, a imagem do Uber, né, já tem a sua cotação em alguns bilhões de dólares, é composta essencialmente por 27 pessoas. 27 pessoas. Então, vejam, esse dramático divórcio entre geração de valor e geração de emprego. Ainda assim,
Como não há outro cenário, na minha opinião, fora da tecnologia, nós temos que enfocar a questão campo-cidade debaixo, né, dessa infraestrutura maior, que é os efeitos que a tecnologia vão gerar para o bem e para o mal para nós. E eu queria, portanto, fazer aos senhores 3 perguntas, propor que a gente tente responder 3 perguntas. As perguntas são as seguintes. 1, em primeiro lugar, como as nações, como os países, se tornam intensivos em tecnologia? Se a gente sabe que o futuro da integração campo-cidade, para o bem e para o mal, para o futuro da nossa prosperidade, se dá por meio de tecnologia, 1, como as nações se tornam intensivas em tecnologia? A segunda pergunta é a seguinte: por que as nações se tornam intensivas em tecnologia? O que as leva no sentido da condução? Por que elas decidem e como é que elas implementam projetos intensivos em tecnologia, para que a sua sociedade se torne uma sociedade intensiva em tecnologia? E a terceira pergunta é, por quê, ou melhor, quais são os efeitos desse cenário, desse ecossistema inegável no qual cada vez mais nós estamos ingressando, que é um cenário intensivo em tecnologia, sobre a relação campo-cidade. Bom, em relação à primeira pergunta, como as nações se tornam intensivas em tecnologia, eu tenho a impressão, meu amigo, que essa explicação está dada, né? E vou mencionar aqui para vocês a bibliografia. Basta vocês olharem um trabalho extraordinário do vencedor do Nobel de Economia, um professor de Harvard chamado Amartya Sen, né, que coordenou um trabalho do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em 2001. Né? A cada ano, esse programa, o PNUD, lança o seu relatório anual. E o relatório de 2001, portanto, de 16 anos atrás, ele recebia o nome de Mensurando o Índice de Alcance e Realização Tecnológica das Nações. Ele criou um índice chamado TAI, Technology Achievement Index, o índice de realização tecnológica das nações. E, basicamente, o que o estudo propõe sobre como as nações se tornam intensivas em tecnologia é colocar no microscópio, né, o item da tecnologia, o item da inovação, e você perceber que ali existem 4 moléculas interagindo para produzir uma sociedade muito inovadora, muito intensiva em tecnologia. Um, é claro, é o componente conhecimento, o estoque de saberes gerados por uma determinada sociedade, que é o trabalho da educação básica, que é o trabalho das universidades, que é o trabalho do centro de pesquisa. É o montante total de conhecimento. O segundo elemento é o quanto aquela sociedade direciona como parcela do seu produto interno bruto para atividades de pesquisa, de desenvolvimento e inovação. Não é só conhecimento, é também a intensidade, o tamanho da dose de capital, público ou privado, que vai ser direcionado para a atividade da inovação. Em terceiro lugar, é quão empreendedora aquela sociedade é em termos de tecnologia, ou seja, quão dinâmico é o espírito empreendedor daquela sociedade para interagir com os estoques de conhecimento e capital, de modo a produzir grandes unidades geradoras de inovação e, portanto, de lucro. E o quarto elemento dessa análise microscópica, professores, é aquilo que nós poderíamos chamar de cultura. Cultura. Cultura não no sentido de quantas obras de Miguel de Cervantes eu já li, né? Ou quão bem eu conheço poesia, mas cultura no sentido de uma cultura que favoreça, do ponto de vista antropológico, a interação entre conhecimento, capital e empreendedorismo. Vejam que coisa curiosíssima. Na União Soviética, não é que nos anos 50, nos anos 60, conseguiu competir cabeça a cabeça com a maior potência econômica e política e militar que a humanidade já produziu, que são os Estados Unidos, na área tecnológico-espacial, fazia coisas formidáveis, né, como levar um foguete com um cosmonauta ou com uma cadelinha ao espaço sideral,
E ainda assim não conseguia fazer um fogão que esquentasse a comida, uma bicicleta que rodasse ou um despertador que tocasse na hora. Se você utilizar esses 4 elementos que estão presentes naquele trabalho do Amartya Sen para explicar essa situação, você vai perceber que os soviéticos geravam um grande contingente de conhecimento. Aliás, no início dos anos 70, por exemplo, 1 em cada 4 indivíduos envolvidos com pesquisa e desenvolvimento do mundo vivia ou trabalhava na União Soviética. Fazia também uma dramática destinação de investimentos para esse setor, só que, do ponto de vista do empreendedorismo, não havia tal figura. Do ponto de vista da cultura, que favorecia a interação entre conhecimento, capital e empreendedorismo para produzir grandes empresas geradoras de lucro e inovação, tal elemento também estava faltando. E isso explica, por exemplo, uma das coisas que sempre, enfim, uma dúvida que eu sempre tive, que é porque os russos, que têm grandes expoentes em praticamente todas as áreas de manifestação da alma humana, pensem no teatro, pensem na literatura, pensem no esporte, pensem na poesia, pensem nas ciências duras, na física, na biologia, não conseguem se tornar um país rico. Não conseguem. Se eu perguntar aqui aos senhores para me dar o nome de 10 empresas italianas, rapidamente vocês fariam isso. Se eu perguntar para vocês para dar o nome de 3 empresas russas, sobretudo se eu pedir para excluir o setor de petróleo e gás, eu tenho certeza que vocês teriam enormes dificuldades de identificar esses nomes. Então, mais uma vez, as nações se tornam intensivas em tecnologia quando elas conseguem combinar esses 4 elementos. Segunda pergunta. Por que as nações fazem isso? Ora, as nações fazem isso porque algumas nações percebem que, para elas se converterem em nações mais prósperas, mais ricas, mais poderosas e mais influentes, o principal caminho é o caminho da tecnologia. E quando essa percepção ela é absorvida por uma determinada sociedade, ela se manifesta, sobretudo, na visão e nos exemplos de seus líderes políticos e de seus líderes econômicos. Há uma profusão de líderes empresariais que querem fazer a interação entre aqueles 4 elementos para serem capitães de indústria, ou de agronegócios, ou de serviços muito prósperos, ou porque os líderes políticos daqueles países entenderam, se conscientizaram de que é a tecnologia que vai fazer poder, prosperidade e riqueza daquelas nações. Como foi mencionado aqui no começo, eu dirijo um fórum de estudos sobre Brasil, Rússia e China. Muitos dizem até que é o seguinte, que é um fórum de estudos sobre China, Brasil, Rússia e Índia. China, Brasil, Rússia e Índia. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais ingressando num período de confrontação geoeconômica e geopolítica mundial, que não é do G20 ou do G7, mas é do G2, ou seja, um condomínio entre China e Estados Unidos. E alguns dos meus colegas, e eu também concordo, acham que essa confrontação vai se dar muito menos do ponto de vista militar, e muito mais do ponto de vista da GAFA contra o BART. Alguém aqui nesse auditório sabe o que é isso? GAFA versus BART? GAFA é Google, Amazon, Facebook, Apple. E BART é Baidu, Alibaba, Renren e Tencent. Tá certo? Já ouviu? Aliás, já conheciam o BART? Baidu é a versão chinesa do Google. O Alibaba vocês conhecem, né? A versão chinesa da Amazon. O Renren é o Facebook dos chineses. Só para lembrar, tem 1,4 bilhão de chineses no mundo. E Tencent é um dos grandes facilitadores de transações econômicas. Ou seja, há uma percepção por parte da elite política e de elite econômica que esse é o caminho. Olha, e como é que isso tudo, meus amigos, a meu ver, vai se manifestar, esse setor intensivo em tecnologia,
as razões pelas quais os países se tornam intensivos nesse aspecto tão dinâmico e por que, segundo conduz até lá, no âmbito desses dois polos campo-cidade. Na minha opinião, isso vai acontecer por meio de um processo de integração, que pode ter uma vertente. Alguém aqui conhece a obra do Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Pode ter uma vertente que é uma vertente muito desejável, perdão, uma vertente muito indesejável e uma vertente desejável. Vamos começar pela indesejável, aquilo que nós não queremos. Qual será a integração campo-cidade tornada possível por um cenário intensivo em tecnologias que seja indesejável, sobretudo para o contexto brasileiro? Como vocês sabem, meus amigos, quando o nosso bom e velho Marx descreveu aquele cotidiano crudelíssimo nas fábricas britânicas da metade do século XIX, que é quando ele estava escrevendo o Capital, né? O país mais desenvolvido do mundo era aquele que ele estava observando, que era a Inglaterra. E a expectativa média de vida ao nascer do país mais desenvolvido do mundo na metade do século XIX era de 39 anos de idade. Hoje, mesmo num país de renda média baixa, como é o caso do Brasil, a expectativa média de vida ao nascer já se aproxima dos 80 anos de idade. Só que para essas novas atividades que nós estamos pensando hoje, a computação em nuvem, o blockchain, a biotecnologia, né, a agricultura de precisão, o GPS aplicado à administração de grandes propriedades rurais, né, é necessário que um sujeito, quando ele tenha 25 anos de idade, ele já tenha adquirido um extraordinário estoque de saberes e conhecimentos para poder jogar um papel produtivo nesse cenário. Né? É um pouco fazendo uma brincadeira com aquilo que um psicólogo sueco chamado Anders Ericsson chamava de a regra das 10 mil horas. Né? Você tem que atingir aos 25 anos de idade, 10 mil horas de absorção desse tipo de aptidões para desempenhar um papel produtivo. Então, eu lhe pergunto, reitor, o que vai acontecer com aqueles brasileiros e brasileiras que chegarem aos 25 anos de idade, não sem as 10 mil horas, mas sem 1.000 horas? O que eles vão fazer, seja na cidade ou seja no campo, com as suas vidas produtivas? Porque, ao contrário da Inglaterra do velho Marx, a expectativa média de vida ao nascer não é de 39 anos, é de 80 anos. Então, a minha impressão é que, dentro desse cenário indesejável, seja no campo ou na cidade, ou nós vamos ver uma enorme pressão por mais orçamento público para segurança, seguro-desemprego, alívio da pobreza, programas de transferência de renda básicos, né? Inchaço das grandes cidades, ou seja, aquele processo que estava sendo descrito aqui pelo secretário Meirelles se torna ainda mais radical, né? Quer dizer, um inchaço das grandes cidades com o aumento desse tipo de contingente populacional inempregável, seja no campo ou na cidade, naquelas indústrias características da quarta revolução industrial, ou então nós vamos obter um cenário ainda mais disruptivo, porque esse contingente populacional que é inútil no sentido ferramental, não no sentido humano ou ético, por favor, para a quarta revolução industrial, eles só encontrarão ocupações no tráfico de entorpecentes, no comércio ilegal de armas, na pirataria, no contrabando, na indústria do gato de água, TV a cabo, eletricidade, ou então em subempregos informais. Se alguém aqui quiser estabelecer uma relação, por exemplo, entre quarta revolução industrial e guerra na Rocinha, está aí estabelecida a relação. Por quê?
Por quê? Se nós desidratarmos esse número de 14 milhões de empregados que nós temos hoje no Brasil, nós vamos perceber que muito que tem ali está fora de uma atividade produtiva por razões conjunturais. O governo brasileiro pisou na bola, caiu a confiança, tem pouco investimento. A economia vai reaquecer, como está reaquecendo agora, muito bem. Essas pessoas vão retornar ao mercado de trabalho, uma parte delas. Outra parte, infelizmente, eu acho que uma parte considerável, simplesmente não tem mais as aptidões necessárias para se engajarem produtivamente em atividades relacionadas à quarta revolução industrial. E, na minha opinião, nada é mais eloquente dessa realidade do que o fato de que hoje, na grande São Paulo, Heitor Fábio, de cada 5 jovens com menos de 25 anos de idade, é do tipo nem trabalha, nem estuda e nem está procurando emprego. Isso quer dizer que nós estamos todos destinados ao pior cenário possível? Na minha opinião, não. Existe uma boa saída para o Brasil. E eu acho que ela é basicamente o seguinte. Da mesma maneira que eu mencionei que as elites governamentais e empresariais são basilares para o aproveitamento dessas oportunidades, é importante também uma determinada janela de chances que, de tempo em vez, se abre para um outro Brasil, para um outro país. E eu tenho a impressão que nós vamos ter uma janela dessa se abrindo, tem uma janela dessa se abrindo agora para o nosso país. Por quê? Eu vou falar isso rapidamente, que eu sei que eu já estourei meu tempo. Alguém aqui nesse auditório se lembra que, 4 anos atrás, o professor Antônio Delfim Neto escreveu uma coluna na Folha de São Paulo intitulada A Tempestade Perfeita? Alguém se lembra desse texto, ou do seu conteúdo? Era basicamente o seguinte, que o Brasil ia ser acometido, reitor, de uma tempestade perfeita. Porque, do ponto de vista externo, a China, que é o principal destino exportador do país, estava desacelerando. Os Estados Unidos e a Europa, que passaram por um longo processo de recessão, estavam crescendo novamente. Isso significa que uma parte importante dos fluxos de investimento estrangeiro direto iriam, mais uma vez, se direcionar para esses países e não para países como o Brasil. Tem outra. Isso tiraria uma parte importante da pressão fiscal sobre esses países ocidentais, o que faria que eles normalizassem as taxas de juros praticadas pelos seus bancos centrais. Mais uma vez, capitais de curto prazo revoam para esses países, portanto, tirando liquidez de curto prazo de países que precisam, como é o caso do Brasil. Ou seja, do ponto de vista externo, todas as piores notícias possíveis. E do ponto de vista interno também. Quer dizer, implosão fiscal dos estados, desastre macroeconômico em unidades como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, impeachment de uma presidente da República, né? Desenrolar impiedoso da Operação Lava Jato, ou seja, todas as piores notícias possíveis para o Brasil. A meu ver, amigos, esses próximos 18 meses dará ao Brasil uma conjuntura que lhe permitirá, com sabedoria e estratégia, mais uma vez ter os elementos, sobretudo de capital, para poder ingressar numa atmosfera intensiva em tecnologia. Por quê? Do ponto de vista externo, se é verdade que a China está crescendo menos, ela está crescendo a partir de uma base muito superior do que anos atrás. Se a China hoje cresce 6% ao ano e não 12% ao ano, como era o caso de uma década e meia atrás, ela hoje cresce a partir de uma base de um PIB de 13 trilhões de dólares. E esse é um processo tão maciço em escala que esse crescimento está se espraiando para a sua vizinhança geoeconômica em países como o Vietnã, como a Índia, como a Indonésia. Isso significa o seguinte, que nos próximos 15 anos, nós vamos ter essencialmente metade da população mundial crescendo mais do que 5% ao ano. E ainda que você mantenha, nesse quadro, a China, o PIB per capita desses países todos combinados
dá mais ou menos 3.000, 3.500 dólares ao ano. E se você dobra o tamanho da sua economia em uma década e meia, a partir de um patamar de 3.000, 3.500 dólares, vocês sabem o que vocês fazem com a receita incremental? Vocês comem mais, vocês ingerem mais calorias, vocês constroem mais infraestrutura empresarial, constroem mais infraestrutura logística, constroem mais infraestrutura residencial. O que significa uma excepcional notícia para países como o Brasil, que tem vantagens comparativas, seja no agronegócio, seja na mineração. O mundo vai dar para nós essa chance. Outra coisa, duas boas notícias de lá de fora. Se é verdade que provavelmente os bancos centrais dos países maldosos vão subir taxas de juros, não vai ser tão vertiginoso assim. Porque com o tal do Brexit na Europa e a eleição do nosso querido Donald Trump, a noção de risco no mundo voltou a ficar lá para cima com eles. Se você olhar a situação de risco hoje, a tomada de decisão de investimentos na City Londrina, né, monta ou não monta uma fábrica na Inglaterra, esse ponto de interrogação ele é muito maior do que monta ou não uma operação no Brasil, apesar de todas as nossas mazelas. O que, mais uma vez, representa uma boa oportunidade para nós. E tem uma outra que é o seguinte: nós temos, né, nesses últimos 12, 13 anos, uma espécie de uma aula magna sobre o que não fazer com o país do ponto de vista macroeconômico e fiscal. Então, se nós formos minimamente inteligentes, nós teremos aprendido essas lições, o que vai levar com que o Brasil, na minha opinião, ano que vem, eleja alguém, né, do ponto de vista político, que vai permitir não apenas a continuidade das reformas estruturais, né, mas também fazer 3 coisas de que o Brasil precisa dramaticamente para se tornar um país intensivo em tecnologia, que é ser menos populista do ponto de vista político, menos irresponsável do ponto de vista fiscal e mais concorrencial do ponto de vista do seu capitalismo. Perdoem por ter falado tanto. Muito obrigado.